Segundo o reverendo Ronaldo Litório, o profeta fujão. Livro do profeta Jonas. Estudamos a semana passada Obadias, sobre a soberba do coração que nos engana. E hoje nós vamos estudar sobre a vida e a profecia de Jonas. Vamos ler juntos versos de 1 a 3, capítulo 1, Jonas 1, de 1 a 3. Vamos lá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quero chamar a sua preciosa atenção para esse livro maravilhoso, livro do profeta Jonas. Esse livro tem sido criticado pelos comentaristas liberais, dizendo que esse livro, ou que essa história não existe. Ela é uma ficção. Mas quando a gente vai estudar o livro, e vai estudar os comentaristas bíblicos, e fazer uma comparação desse livro, a gente descobre coisas muito interessantes sobre o livro de Jonas. Primeiro, Jonas, cujo nome significa pombo em hebraico, ele viveu e profetizou nos anos 793 a 753 antes de Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. A partir do versículo 23, diz assim: No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Vamos ler juntos, versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Get-Efer. Preste atenção, que aqui há uma informação histórica de que Jonas foi um personagem histórico, que exerceu o seu ministério profético quando Jeroboão II era rei de Israel, cujo maior inimigo de Israel na época eram os assírios, cuja capital era a cidade de Nínive. Nínive. Vocês se lembram que foi em 722 a.C. que os assírios invadiram Samaria, invadiram o reino de Israel e destruíram o reino de Israel, levando cativo o reino. Então, por essa informação, você descobre que Jonas, ele é um personagem o quê? Histórico. Ele existiu. Também, Jonas é o único profeta pelo qual Jesus se identifica. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo
38 em diante. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta, o quê? Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? O arrependimento. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração, o quê? Da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então Deus não mente. Se Jonas não existisse, Jesus não usaria o quê? O exemplo dele. Alguns judeus, uma escola rabínica diz, isso é opinião humana, que Jonas foi o filho da mulher sunamita que Eliseu ressuscitou. Mas não tem nenhuma base bíblica histórica para isso. O que eu acho interessante é que algumas características que a gente poderia colocar sobre o profeta Jonas. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Vamos voltar lá para o livro. Primeiro, no livro de Jonas, ele é mais um relato histórico do que mesmo uma profecia. Ou seja, a profecia aqui é a própria história do profeta, o quê? Jonas. A história dele é a profecia dele. Veja bem que Deus falou através dele lá em Samaria na época de Jeroboão. Certo? Então ele foi um homem usado por Deus. Era um profeta conhecido. Segunda coisa que eu acho interessante no texto é que Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado por Deus aos gentios. Nenhum profeta foi enviado aos gentios, senão o profeta o quê? Jonas. Então ele é um profeta da graça, ele é um profeta onde Deus já está mostrando que a graça do Evangelho alcançarão todas as nações, o quê? Da terra. Terceira característica, o livro de Jonas aponta para Jesus Cristo. Aponta para Jesus Cristo. E Jesus diz assim, como ele passou 3 dias e 3 noites, então Jesus aplica isso à questão da sua ressurreição. É Jesus que faz esse link entre Jonas, a pessoa de Jonas, e a sua pessoa. Jesus não faz isso com nenhum outro profeta, somente com o profeta Jonas. Agora, como é que a gente dividiria o livro do profeta Jonas? São 4 capítulos. Né? O primeiro capítulo, Jonas foge da vontade de Deus. Primeiro capítulo, Jonas foge da vontade de Deus. Vamos ver se isso é possível, né? Mas ele tentou. E quando alguém quer fugir da vontade de Deus, tem algum demônio pronto para pagar sua passagem. Certo? Você vai ter sempre uns amigos seus prontos a investir em você para você fugir da presença de Deus. Os amigos que você tem por aí. Segundo capítulo fala que Jonas se submete à vontade de Deus. Ele não tinha opção. Ele está dentro da barriga do peixe. Qual o tempo que ele passou lá? 3 dias e 3 noites. Eu imagino a indigestão que esse peixe teve. 3 dias e 3 noites, né? Com esse profeta é duro. Capítulo 3. Jonas cumpre a vontade de Deus. Cumpre. Ele vai relativamente, com má vontade, mas ele cumpre. Ele vai e faz a vontade de Deus. E o 4º e último capítulo, ele questiona a vontade de Deus. Então ele foge, ele se submete, ele cumpre e ele o quê? Questiona. Isso é para você pegar as 4 divisões dos 4 capítulos do livro do profeta Jonas.
O livro de Jonas revela que o nosso Deus é um Deus missionário. Deus está olhando para as nações como campo missionário. Ele está se preparando para a vinda do Messias, onde o próprio Messias vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazer discípulo de todas as nações. E diz o texto aqui, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai no hebraico significa verdade. Essa região que foi citada aí, no texto que nós lemos, é uma região próxima da cidade de Nazaré. Significa que Jonas era um profeta galileu, era um profeta da Galileia. Significa que aqueles rabinos estavam enganados quando disseram: pode vir alguma coisa boa, né, da Galileia. Jonas foi profeta da Galileia. Agora, Jonas era calvinista, presbiteriano. E calvinista é assim, ele diz: olha, se Deus já escolheu mesmo, que ele salve, né? Eu só não quero ir. Eu já preguei sobre isso, mas veja bem, irmãos, eu sou presbiteriano, sou calvinista, e eu estou fazendo uma autocrítica, tá? Estou criticando ninguém aqui para não ser processado depois, como se eu não fosse calvinista. Mas Jonas é a nossa cara. Jonas é o nosso retrato de presbiteriano. Certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu poderia dizer, aqui no capítulo, primeiro que Jonas veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu o quê? Até mim. Nínive era a capital da Síria, e os ninivitas eram inimigos mortais de Israel. O que Jonas queria é que todos os ninivitas fossem para o inferno. O quinto dos infernos, não é para o inferno, não. Ele não queria que ninguém se convertesse. Você sabia disso? Veja que ele vai dizer isso lá, no versículo 2, do capítulo 4. Ele vai explicar porque ele fugiu. E orou ao Senhor e disse, 4:2, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes o quê? Do mal. O Senhor vai converter esse povo, e eu não quero que o Senhor converta esse povo. Irmão, você pode não dizer isso, porque Jonas é presbiteriano, ele abriu o coração para Deus. Mas a gente não diz isso, mas age como se a gente pensasse assim. Ele não está nem aí, ó. Quem está indo para o inferno. Aliás, tem muitos irmãos nossos, presbiterianos, calvinistas, que eles dizem o seguinte, olha, a gente não precisa sair evangelizando, não. Porque Deus já escolheu, então Deus vai mandar os eleitos aqui para a Avenida das Nações Unidas 6151. Então, esse negócio de evangelizar, de plantar igreja, de mandar missionário, isso é besteira, porque Deus é que faz a obra. A gente só se esquece de um detalhe, que Deus predestina os fins, mas predestina também o quê? Os meios. Então, nós somos os meios de Deus para alcançar os fins de Deus. Os fins. É tão interessante esse texto, irmãos. No versículo 3, Jonas se dispôs não para ir a Nínive e clamar contra ela, mas para fugir da presença do Senhor. Fugir da presença do Senhor. É possível a gente fugir da presença do Senhor? Salmo 139, né? Para onde fugirei do texto? Mas quando a gente está assim numa escala de desobediência, a gente quer fugir. Tem crente que diz assim, este ano eu não vou fazer nada na igreja. Vou entrar aqui, sair, não vou falar com ninguém. Ele se acha um crente o quê? Anônimo. Ninguém está vendo ele, só Deus, né? Agora, eu queria chamar a sua atenção, porque Jonas era um profeta ortodoxo. Vamos ver lá. No versículo 9,
Versículo 9. Vamos lá? 1:9, o que ele diz? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele diz: eu sou hebreu. Significa que eu faço parte do povo que? Escolhido. Eu sou presbiteriano. E mais, ele diz o quê? Eu o quê? Temo ao Senhor. Ele teme ao Senhor, mas o quê? Desobedece o Senhor. Mas veja que ele vai aprofundando a teologia dele, vai revelando a teologia. Ele era criacionista. É isso? É ou não é? Temos o Senhor, o Deus do céu, que fez o quê? Criacionista. Ele não era evolucionista. Ele era o quê? Criacionista. Ele leu os livros do Dr. Adalto. Criacionista. Ele tinha uma cosmovisão reformada. Cosmovisão. Sabia tudo. Veja que ele chama Deus de Senhor. E esses termos Senhor, não sei se na sua Bíblia está em caixa alta. Está em caixa alta? Isso é na época de tipografia. Chama caixa alta e caixa baixa. É tudo, né? Ele está chamando Deus de Senhor. A expressão de que ele é servo do Senhor. Se ele chama Deus de Senhor, é porque ele é servo. E ele se dispôs não para ir a Nínive, mas para o quê? Fugir da presença do Senhor. Veja lá, irmãos, o capítulo 2, versículo 9, a última parte. Versículo 9, o que diz lá? A última parte do versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei este sacrifício, o que votei, o quê? Veja o calvinismo dele. O que diz? Ao Senhor pertence o quê? A salvação. Ele não era arminiano. Ele não cria no livre-arbítrio do homem para a salvação. Ele cria que ao Senhor o quê? Pertence a salvação. Aliás, tem um site chamado Monergismo, que o lema é isso aí. Ao Senhor pertence o quê? A salvação. Então ele poderia tranquilamente ser membro aqui de Pinheiros. Veja que ele conhecia a Bíblia. Se você pegar a oração dele aqui, do capítulo 2, não dá tempo para a gente citar, mas ele vai citar vários salmos. Vários salmos. Ele conhecia a Bíblia, conhecia a Escritura. Ele só não queria o que era obedecer a Deus. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Veja lá, no capítulo 4, ele conhece um pouco de ontologia. Além do criacionismo bíblico, ele estudou, leu Berkoff, então ele vai falar dos atributos de Deus. Veja no versículo 2 do capítulo 4. Ele sabia que é Deus do quê? Clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrepende do quê? Do mal. Ele conhecia os atributos morais de Deus. Ele sabia tudo. Ele só não queria o quê? Obedecer. Então você vem aqui na escola dominical, discute. A aula hoje foi uma bênção. Nós estudamos o capítulo 5, 6, 7, 8 da Confissão de Fé. E aí, meu irmão? Você está obedecendo a Deus? Porque não adianta a gente falar Senhor, Senhor, se a gente não fizer o que Ele manda. Manda. Jonas também tinha uma consciência. Veja lá no versículo 12 do capítulo 1. Jonas 1:12. Jonas 1:12. Respondeu-lhes, vamos ler juntos? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Veja que Jonas sabia que todo crente que está em desobediência gera o quê? Problema para os outros. Era consciente do profeta, não era? Ele disse, não, gente, o que está acontecendo aqui, esse negócio dessa tempestade, eu sou o quê? A causa, eu sou o culpado. Ele sabia disso.
Veja que Jonas era um crente neófito ou um crente velho, assim, crente maduro. Da perspectiva nossa, da perspectiva, né, ele era um crente maduro, ele não era um crente neófito. Ele profetizou, ele é um fogo que foi usado por Deus. E a palavra de Deus não viria para ele se ele não fosse um profeta, o quê? Crente. Ele era crente, assim como você e eu. Por isso que esse cara sou eu. Não a ver com o Roberto Carlos, esse cara aqui sou eu. Jonas. Irmãos, ele era ortodoxo, mas não obedecia a Deus. Há tanta coisa aqui para a gente explorar. Mas veja que Jonas se dispôs, e aí os comentaristas dizem que ele fugiu, para fugir da presença de Deus, aí ele desceu para Jope, aí ele pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele, e aí diz que ele desceu lá para o fundo do porão e se deitou e dormiu profundamente o sono da sua irresponsabilidade, da sua indiferença. Você acha que nós muitas vezes não agimos assim? A gente diz assim, Senhor, me erra. Me erra. Lá na igreja tem muita gente para fazer a obra. Me erra, por favor. Não é comigo. E Jonas aqui tomou essa decisão. A geografia aqui não dá tempo de explorar tudo. Tarsis era o pior lugar do mundo, era o lugar mais longe, mais longínquo. Ele achando que isso aí faz parte da teologia judaica. Se Jerusalém era a cidade do templo, Deus estava em Jerusalém. Então, quanto mais longe de Jerusalém, mais longe o quê? De Deus. Como tem crente que acha que ele pode fugir de Deus fugindo da igreja. Não é assim? Fugindo da igreja. Não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. E ele está equivocado, porque Deus está no seu encalço. Diz aí no versículo 4. Mas o Senhor fez o quê? Lançou sobre o mar um forte vento. Quem foi que lançou? O Senhor. Então essa tempestade aí não foi por acaso, foi? Quem foi o autor da tempestade? O Senhor. Então presta atenção. Você que é crente, não seja orelhudo, não seja bobo. Porque se você é crente e está vivendo em desobediência, Deus vai mandar a tempestade da sua vida. Você não vai ter paz. Copiou aí? Não é praga de pastor, não. Praga de pastor, não. Quando Deus ama, Deus não desiste. Ninguém pode fugir da presença de Deus. É muito interessante isso, irmãos. Ele fugiu, mas ele lançou sobre o mar um forte vento, fez no mar uma grande tempestade. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam o mar, a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a eles o mestre do navio e disse, que passas contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre. Presta atenção, você que é crente, se você tem desobediência, não lança sorte, vai cair sobre você. Porque a sorte se lança no regaço, mas toda decisão procede de Deus. Provérbios capítulo 16. Então, Deus está encurralando Jonas. Porque Jonas está tentando fugir de Deus. Diz o texto sagrado, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que a ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra. E aí ele faz essa profissão de fé aqui, presbiteriano. Vamos lá. No versículo 11, aqui tem um ponto, meu irmão, que é terrível isso aqui. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso. Crente em desobediência só traz o quê? Tempestade. Para ele, para a família dele, para a casa dele, para a igreja dele. Onde o crente está tentando fugir de Deus, tem tempestade. Veja no versículo 12. Versículo 12, que Jonas, ele está pronto para morrer, mas não para
vou obedecer. Eu morro, mas não obedeço. Isso aqui é uma ideologia. Veja bem, Jonas trocou a sua teologia por uma o quê? Ideologia. Ideologia política. Ele achava que o povo escolhido de Deus era só quem? A nação de Israel. Então toma cuidado, porque tem muito calvinista hoje. Ele não tem amor por ninguém. Ele ama mais Calvino quando vai Calvino. E ele tem que tomar cuidado, qualquer hora o diabo baixa aí, com voz de Calvino. E o cara vai ficar doido. Porque ele tem que entender, meus irmãos, que a nossa doutrina, a nossa teologia tem que ser bíblica, mas não pode se tornar uma ideologia. Achar que nós somos os melhores porque cremos nisso e o outro não crê nisso. A gente recebe muita gente que pode chegar um irmão de outra igreja, que é convertido pelo Espírito Santo, mas todo desorientado doutrinariamente. Ele foi desorientado doutrinariamente. Ele não é crente, é meu irmão, vai para o céu comigo. Ele só não teve a oportunidade que nós tivemos de aprender a Sagrada Escritura dentro de casa, sabendo, né, de quem aprendestes, como diz Paulo a Timóteo. Há pessoas aí que não tiveram uma formação, não nasceram no lar cristão, não tiveram Eunice Loí na sua vida, instruindo, mostrando, ensinando. Chega aqui com tudo com alivusia doutrinária. E você tem que ter o quê? Compaixão. Certo? E você vai aprender com ele também, porque às vezes essa pessoa não tem a sua teologia árida, fria, mas ele tem uma experiência com Deus. Ele é uma pessoa de oração. Uma pessoa de... já foi usado por Deus para ganhar muita gente para Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque Jonas aqui, a teologia dele virou uma ideologia. E ele então está movido por isso. Se você observar hoje a nossa sociedade está dividida por ideologias e por manipulações ideológicas. E as pessoas estão prontas a matar, a roubar, a fazer tudo. Por causa de uma figura mitológica, de uma ideologia que se cria, um discurso que se cria. Um discurso. Então, preste atenção. Ele está pronto para morrer. Tomai e me lançai no mar. Então, os homens ficaram assim, cada vez mais preocupados. Versículo 14. Então, clamaram ao Senhor, disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, enquanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Que coisa interessante. Por isso que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mesmo em desobediência, o povo se converteu. Veja que cada um tinha o seu Deus, mas agora eles fazem uma oração ao Deus. Veja aí, clamaram ao Senhor. E diz lá, no versículo 16, o que diz lá? 1,16. Primeiro, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram o quê? Votos. Sabe que esses homens se converteram ou não? Provavelmente, né? Provavelmente. Esse está picotando? Então vamos nesse aqui. Vamos lá. Como é que termina o texto, irmãos? Versículo 17. Lê juntos aí, vamos lá? Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse versículo aqui, ele é o prato cheio para os liberais. Porque o texto diz grande peixe, não diz baleia, não diz tubarão. Eu tive o privilégio de ir lá em Fernando de Noronha conhecer o projeto chamado Tubalhau, que é o processo de fazer o que faz com bacalhau, faz com tubarão. E é interessante que lá no projeto tem as arcadas de tubarão. Tem arcada lá que é aberta, dá mais ou menos 2,5 metros de... Dá para botar uns 10 Jonas empilhados. Certo? Então eu não... Como diz o Matuto, né? Vou perguntar para ele se ele cria em Jonas. Diz, ó, eu passei 9 meses na barriga de minha mãe. O que é que não pode Deus fazer com Jonas botando ele 3 dias e 3 noites na barriga de um vento de um peixe? Então, eu não quero discutir aqui esse assunto porque não é o espaço para a gente discutir, mas
O que está mostrando aqui é que se Deus tem o controle da natureza, Ele também tem o controle dos animais. Porque diz aí, deparou o Senhor um grande peixe. Volta lá atrás, no versículo 4, diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Veja no versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Veja que comunicação interessante. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou o quê? Jonas na terra. Pastor Hernandes, no comentário dele, cita que o único que não obedeceu a Deus aqui foi Jonas. Porque o peixe obedeceu, a tempestade obedeceu, né? Os caras, todo mundo obedeceu. É assim? Então esse é o grande problema nosso. Na criação de Deus, todos obedecem à ordem do Criador. Nós não queremos obedecer à ordem missionária de Deus. Ide fazer discípulo de todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não queremos fazer isso, irmãos. E a gente tem ideologia para defender isso, a gente tem teologia, falsa interpretação, a gente tem um discurso para sustentar isso. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 1, Jonas era ortodoxo, mas não obedecia a Deus. Segundo lugar, Jonas era ortodoxo, mas só orava na necessidade. Era presbiteriano mesmo. Só orava quando o bicho pega, não é isso? E o bicho pegou ele. E ele está lá 3 dias e 3 noites no vento. E aí ele resolve o quê? Orar. Descobriu que oração funciona. Eu fico até assustado. Agora não tem mais, mas quando o crente assim, diferente, chega no culto de oração, eu digo, está vindo do médico, está desempregado, está alguma desgraça. Porque para trazer esse irmão aqui dia de semana, Deus sabe disso. Deus conhece. Diz que lá, 2 primeiro, vamos ler juntos? Então, Jonas, do ventre de peixe, orou ao Senhor seu Deus. Orou, que coisa linda. Jonas orou. Mas ele orou de onde? Do ventre do peixe. É maravilhosa essa oração que ele faz. Certo? Oração que ele cita muito aqui, Davi. Depois vocês pegam os textos, pode dar uma olhada nisso aí. Ele se quebranta, né? Ele pede perdão a Deus. Deus quebranta o coração dele. E ele então se submete a Deus. Ele diz, não, Senhor, para onde o Senhor me mandar, eu irei. Cantou aquele hino, né? Tem nosso cenário aí que fala, para onde irei? Irei para onde o Senhor me mandar. Então o cara virou crente, parece jovem quando volta do acampamento. Pronto para dar vida para Jesus. Não é assim que a gente volta? Depois do culto da fogueira. Você sai do culto da fogueira pegando fogo. Uma semana depois está frio de novo. Tem que ter culto da fogueira toda semana. É isso? Então ele era presbiteriano, mas orava só na necessidade, coitado. Ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia. Na minha desobediência, não. Enquanto eu estava dormindo lá, eu não estava orando. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. No versículo 7, o que diz aí? 2,7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Que coisa linda. Quando a alma dele estava o quê? Desfalecendo. Ele se lembrou de quem? De Deus. Irmãos, isso aqui é eu e você. A gente só se lembra de Deus quando a coisa está indo para o brejo. Porque nós não vamos orar a Deus, porque nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Nós sabemos, vamos resolver. E eu não vou importunar Deus com os meus problemas, não, porque Deus tem muitos problemas governando esse universo.
Então, esse probleminha que eu tenho aqui, desse marido tranqueira que eu tenho, isso aqui Deus não está se importando com isso. Você pensa assim ou não pensa? Vamos abrir o confessionário. Deus tem tanto assunto, eu vou incomodar Deus com um negócio desse. Esse negócio de oração é para gente incompetente. Certo? O cara na igreja, quando ele não toca, não prega, não ensina, ele vira gente de oração. Chama até de irmãozinho. O irmãozinho, ore por mim, irmãozinho. Vocês já viram isso ou não? Então tá bom. Vamos lá. Capítulo 3. Palavra bonita. Jonas vai cumprir a ordem de Deus. Olha que coisa linda. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas o quê? Dizendo, o nosso Deus é o Deus da segunda vez. Você não fez a primeira, vai na segunda. Se for na segunda, vai na terceira. Você vai, cabra. Vai. Se não for pelo amor, vai pela dor. Mas você vai. Você vai. Aí esse Jonas, né, diz aí, foi para o culto missionário e diz, põe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aqui, para fazer a obra de Deus, nós precisamos ter disposição. Segundo, nós precisamos ir. Terceiro, nós precisamos proclamar. E não proclamar o que eu quero, mas aquilo que Deus o quê? Diz. Então eu não tenho autonomia na minha pregação. Eu não posso pregar o que eu quero. Jonas, você não vai pregar o que você quer. É o que eu te digo que você vai pregar. O pregador não tem, o missionário não tem autonomia para mudar a mensagem. Ele tem que pregar o que Deus disse. Aí ele vai. Levantou-se, pôs Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, de caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será o quê? Subvertida. Aqui tem uns detalhes que eu acho muito interessantes. Jonas, ele era um cara ortodoxo, mas ele não tinha compaixão pelos perdidos. E é tão interessante nesse texto, que ele vai fazer a obra de Deus o quê? Relaxadamente. Eu vou, Senhor, porque o Senhor mandou, e eu vou ter que fazer. Quantos dias ele precisaria para percorrer a cidade? 3 dias. Ele fez em quantos dias? 1 dia. Você acha que ele queria a conversão do povo? Qual foi o sermão que ele pregou? Olha que sermão maravilhoso. O que diz o sermão que ele pregou? Ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. 6 palavras, não é isso? 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Você acha que o cara se converteria com um sermão desse? E ele queria que o povo se convertesse? Não. Isso aqui dá uma esperança para mim e para você muito grande. Porque a gente também faz cada sermão e Deus tem misericórdia. É? Você vê uns pregadores aí, às vezes você pega aqueles pregadores de rua, para assistir para você ver. Ele vai de Gênesis a Apocalipse. O cara que está assistindo fica doidinho. E aí vai o Espírito Santo converte. Irmãos, é interessante esse texto. Os comentaristas dizem que na história não existe nenhum sermão que produziu mais resultados do que o sermão de Jonas. Nem Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo lá em Jerusalém, pregou só 3.000. Quase 3.000 o quê? Se converteram e se batizaram. Aqui foram 120.000 pessoas que se converteram. Diz que até os bichos se converteram. Já pensou num negócio desse? Significa que Deus faz a obra apesar da gente, né? Apesar da gente. Às vezes você vem tocar na igreja. Já vem dizendo, esse pastor Arival inventou esse culto 8h30, tem que acordar 7 horas. Chega aqui, toca e Deus usa o cara.
Já viu isso? É interessante, irmãos. Às vezes, eu vou abrir o confessionário aqui. Às vezes, você prepara um sermão, capricha, ora, prega. Você acha que você arrasou. Não trouxe nenhum efeito. Às vezes você sobe arrastado, prega um sermão, você diz, como é que Deus vai usar um negócio desse? Muitos se convertem. Certo? E aqueles crentes falsos que chegam aqui na igreja, você traz um pregador, né? Pregador novo para pregar aqui. O cara pregou. Aí você está com um colega na porta. Aí um membro diz assim, pastor, só precisa vir mais aqui. Nós nunca ouvimos sobre esse assunto. O pastor pregou a semana passada. Pastor Jeremias é que fala, né? Falou assim, ó, esse negócio de ficar botando fé em conferencista, certo? Quando você estiver doente, quem vai visitar é o seu pastor. Quem vai lhe enterrar é seu pastor. Tá certo? Seu pastor tem que se vira nos 30, todo domingo tem que trazer sermão novo, comida nova, porque se repetir o sermão, você reclama. Conferencista não, ele prega o mesmo sermão 200 vezes. É difícil, irmãos. Vamos lá. Me lembrei da irmã que estava aqui, o pastor Hernandes, que é pastor, não é conferencista, né? Estava pregando aquele sermão do prisioneiro Paulo. Prisioneiro Paulo, prisioneiro. E a irmã chorando aqui junto de mim. Eu falei, minha irmã, que é isso? Ah, pastor Arival, o senhor é inteligente, mas o pastor Hernandes é muito mais. Eu falei, obrigado, minha irmã. E ela chorava copiosamente. E o pastor Hernandes, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Eu falei, tá danado, eu estou perdido aqui. Estou no mato sem cachorro, viu? Jonas fez isso, foi lá. Disse, gente, olha, 3 dias e Nínive vai ser subvertida. E eu quero que vocês vão tudo para o inferno. Vai, 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 vai. E um dia ele fez isso. Sabe o que é que Deus fez? Converteu a cidade toda. Veja no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Qual era o grande pecado dos ninivitas? Violência. Eles eram cruéis. E eles estão se convertendo o quê? De tudo isso. Uma conversão nacional. Nacional. Vamos ver o que Jonas disse. Capítulo 4, Jonas questiona a vontade de Deus. Capítulo 1 ele foge, capítulo 2 submete, terceiro ele cumpre relaxadamente. Capítulo 4 ele questiona. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou o quê? Irado. O cara era calvinista, presbiteriano, cria nesse negócio todo que a gente crê. O povo se converte, ele fica zangado. Outro dia a irmã está, pastor, essa igreja aqui eu não estou gostando mais não. Porque aqui eu chego aqui e não conheço mais ninguém. Eu falei, minha irmã, louva a Deus. Né? O povo está se convertendo, está vindo gente. O que é que tem? Ele ficou, irmãos, veja bem, ele era ortodoxo, mas ele era o quê? Amargurado. Vocês conhecem crente amargurado aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Sem ser você. Você eu sei que você já é, mas conhece mais algum? Pronto. Versículo 3, a segunda oração. A primeira oração de Jonas foi para que ele morresse, jogasse ele no mar. Né? Veja o que ele vai pedir para Deus aqui. O que diz aí? 3, leia comigo aí. Peço-te, tira minha vida,
porque melhor me é morrer do que viver. Paulo disse isso, porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo disse isso, mas Paulo disse isso em outro contexto. Aliás, seria muito bom você fazer um paralelo entre Paulo e Jonas, os dois missionários. Os dois missionários entre os gentios. E você vai ver nesse homem aqui, esse homem amargurado. Amargurado. Paulo diz para os filipenses, vocês são a minha coroa, a minha alegria. O apóstolo João diz que a minha maior alegria é que meus filhos andem na verdade. Esse careta aqui está zangado, quer morrer, porque Deus converteu o povo. Outro dia um irmão reclamou, dizendo, pastor, pegaram meu lugar na igreja. Eu falei, mas que lugar, meu irmão? Não, eu sento sempre aqui. E agora, toda vez que eu chego aqui, tem um irmão no lugar. Já pensou? Ele está zangado. E diz assim, essa igreja não é mais aquela. Eu falei, é verdade. Uns irmãos desses têm que ser promovidos, não tem ou não tem? Ó LX, desocupa, né? Desocupa, senhor, desocupa. Vai para a glória, vai para a igreja. Não tem alegria. Não tem alegria de ver o povo chegar, se converter, ser batizado. Vamos ter um encontro de casais aí. Vai um monte de casais, tudo arrebentado lá para o encontro de casais. Chega lá o Espírito Santo age, o casal se converte. O cara suspende o divórcio. Né? Isso é alegria. A igreja tem que se alegrar nisso, irmãos. O agir de Deus na igreja é que faz com que a igreja seja alegre e feliz. A maior alegria que é no céu é quando um pecador se arrepende. Esse homem aqui está enfesado, zangado, amargurado, deprimido, porque Deus converteu 120 mil pessoas. Aí Deus dá uma lição para ele, faz, né? Veja a pergunta que Deus faz para ele. Quando eu leio esse versículo, toda vez eu vejo que Deus faz essa pergunta para mim. Não faz para você, só para mim. Diz assim, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável essa sua atitude que você está tendo hoje? É razoável esse ódio todo? É razoável essa murmuração que você está tendo? É razoável? Ou seja, Deus está chamando o cara para razão. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia, o quê? A cidade. Ele estava esperando que Deus mudasse ainda. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ele era ecologista. Ele devia vir trabalhar na Secretaria do Verde aqui em São Paulo, né? Pessoas ir para o inferno não tem problema. Mais importante são as plantas. Pau-Brasil. Hein, Milton? A gente quase ia preso aqui, porque cortaram a goiabeira aqui. Esteja preso. Eu falei, misericórdia. O que é que eu fiz, né? Às vezes é assim. Ele está com os valores, o quê? Invertido para ele. A boboreira vale mais do que gente. Ele se alegrou em extremo. Aí Deus manda um verme e mata a boboreira, secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si de novo o quê? A morte. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável. A minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noite pereceu, e não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, o livro termina com esse questionamento. Deus está dizendo, eu sou o Deus de toda misericórdia. Eu sou o Deus de toda misericórdia. Se você, Jonas, não tem misericórdia, eu tenho. E eu quero dizer para você, Jonas, que apesar de você, eu ainda continuo sendo o Deus soberano sobre todas as coisas. E aqui nós temos 4 aplicações práticas para mim e para você. Primeiro,
Não caia na besteira de querer fugir do propósito de Deus para a sua vida. Se Deus tem uma missão para você, você vai cumprir. Vai cumprir. Resmungando, não resmungando, alegre, feliz, Deus vai cumprir. Se Deus determinou que você seja um fim nas mãos dele, ele vai usar você. Ele vai. Ok? Não queira fugir de Deus, você não pode se esconder de Deus, você não pode fugir da responsabilidade que Deus lhe deu. Segunda lição importante aqui, que o nosso Deus, ele é um Deus missionário, e a missão de Deus é a missão da igreja. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Acharam aí, irmãos? O que diz aí? João 20, 21. Assim disse Jesus aos seus discípulos. Blá, 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 blá. O que diz mais aí? Assim como o Pai vos enviou, eu também vos. Então preste atenção. A missão é a missão de Deus. Deus enviou o seu Filho nos envia. A missão é a mesma. A mesma. Certo? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é a missão de Deus. A missão de Jesus era morrer na cruz, era garantir a salvação. A nossa missão é proclamar essa salvação. Proclamar essa salvação. Eu queria ler com você 2 versículos para a gente encerrar. Um está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu não sei se você acredita nisso, mas está na Bíblia. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O que é que diz aí? Antes, eu te conheci, antes que saísse da mata, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então preste atenção, irmãos. O nosso Deus tem a missão ela continua, é minha essa missão, e Deus me escolheu para fazer essa missão, antes de eu e de você nascermos. Porque os profetas hoje não é uma casta de homens, todos nós somos o quê? Profetas de Deus. Todos nós somos o quê? Missionários de Deus. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então essa missão é nossa. Veja o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Eu encerro aqui. Gálatas. Vamos ler juntos 1, 15 e 16. Estou encerrando já. Vamos lá, vamos ficar de pé para a gente ler. Gálatas 1, 15 e 16. Vamos lá? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Veja que Paulo tinha consciência que Deus o havia separado antes dele nascer. Depois Deus o chamou pela sua graça. Depois Deus revela o seu Filho. Aqui é a conversão de Paulo. E Paulo então tem que pregar esse evangelho aos gentios. Senhor Deus, olha para cada vida que está aqui, Senhor. Porque o Senhor nos criou para a tua glória. Senhor, nós não existimos por acaso, no tempo, na eternidade. O Senhor tem uma missão para cada pessoa que está aqui nesta manhã. Ó Deus, que nós não sejamos como Jonas. Que nós não tentemos fugir da tua presença, do teu propósito. Que nós não fiquemos arrumando desculpas, teologias falsas, para justificar aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós devemos fazer.
Deus, coloca no coração de cada um aqui, Senhor, a consciência de que o Senhor tem um plano para cada criatura aqui. Que o Senhor preparou de antemão boas obras para que nós andemos nelas. Fala a cada coração nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Está encerrado. Nós vamos ter um intervalo aí para o culto às 11 horas.